Tem muita gente frustrada por ter um emagrecimento estagnado. Parece que, por mais que você se dedique, os resultados simplesmente não aparecem. Mas fica tranquilo, porque nesse vídeo eu vou trazer 5 dicas infalíveis que vão transformar o seu processo de emagrecimento e finalmente trazer os resultados que você tanto espera. E de brinde, eu ainda vou dar uma dica extra para te ajudar ainda mais. Você quer saber que dicas são essas? Então fica comigo nesse vídeo que você vai descobrir e finalmente conseguir destravar o seu emagrecimento. Fala galera, eu sou o Dr. Eduardo Fidelis e nesse vídeo eu vou falar ao todo sobre 6 dicas práticas que vão te ajudar a destravar o seu processo de emagrecimento. E sim, foi muito difícil selecionar apenas 6 dicas aqui para você. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu traga mais vídeos falando sobre isso, já deixa aqui o seu like, porque além de me ajudar muito e fazer esse canal crescer, é o único jeito de saber o que você realmente gosta para que eu consiga trazer os conteúdos da sua preferência. Então me ajuda aqui, deixa o seu like e vamos direto para 6 dicas que vão te ajudar a destravar o seu emagrecimento. Primeira dica: descartar alterações fisiológicas. Bom, eu acho que não tinha como eu começar de outro jeito. Se você está com peso estagnado, apesar de se esforçar muito, pode ser sim que tenha algo no seu organismo dificultando o seu emagrecimento. Mas quando a gente toca nesse assunto, é muito comum a gente ver 2 opiniões extremas que levam a erros muito grosseiros. De um lado, nós temos aqueles que supervalorizam esse efeito, atribuindo toda a sua falha no emagrecimento a uma alteração fisiológica ilusória, que ela mesma criou. Quem nunca ouviu alguém dizer que não emagrece por causa do seu metabolismo lento, ou por causa da sua tendência a engordar, ou qualquer outra condição que ela mesma criou? Então sim, nós temos muitas pessoas que supervalorizam o efeito das alterações fisiológicas. Mas nós temos também aqueles que desconsideram completamente esse efeito. Para essas pessoas, que normalmente são os profissionais que trabalham com emagrecimento, se alguém não está conseguindo emagrecer, é porque ela simplesmente não está fazendo o que foi proposto anteriormente. São aqueles profissionais que atribuem a falha do emagrecimento à preguiça, falta de comprometimento, falta de disciplina, por exemplo. E tanto a supervalorização quanto a desconsideração total das alterações fisiológicas podem prejudicar consideravelmente o sucesso no emagrecimento. Existem sim algumas doenças e condições de saúde que realmente podem dificultar o emagrecimento. Uma pessoa que, por exemplo, tem baixa concentração de testosterona, uma condição que chamamos de hipogonadismo, ela tem sim dificuldade de emagrecer, por principalmente 2 motivos. Ao mesmo tempo em que fica mais difícil do corpo se utilizar das gorduras como fonte de energia, o indivíduo com hipogonadismo tem uma maior tendência em perder massa muscular. Então, a diminuição da concentração de testosterona é uma condição que tem que ser descartada em pessoas que estão com dificuldade de emagrecer. E caso seja identificada, tem que ser devidamente tratada. O mesmo raciocínio também é válido para várias outras situações. Mas para destacar mais uma, nós temos o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é uma doença em que as concentrações dos hormônios produzidos na glândula da tireoide são baixas. Os hormônios da tireoide atuam diretamente no metabolismo. E quando eles estão sendo produzidos de forma insuficiente, isso pode sim dificultar uma pessoa a emagrecer. Então, considerando que existem algumas situações, algumas condições de saúde que podem dificultar uma pessoa a emagrecer, esse é o primeiro ponto: descartar alterações que possam dificultar o emagrecimento. Segunda dica: cuidado com os líquidos. Esse ponto aqui talvez seja uma das coisas que as pessoas mais erram quando querem emagrecer. Os líquidos, por serem fáceis de ingerir e normalmente complementarem uma refeição sólida mais volumosa, constantemente são esquecidos na contagem de calorias. O problema é que muitos desses líquidos são calóricos e alguns até muito calóricos. Por exemplo, os refrigerantes. Uma lata com 310 ml contém cerca de 150 quilocalorias. Se uma pessoa com peso estagnado retira ou substitui esse refrigerante por uma opção menos calórica, pode ser que ela consiga destravar o emagrecimento. Outro exemplo clássico é dos óleos e azeites. É verdade que o azeite é uma boa fonte de gorduras saudáveis, mas se a gente for olhar a quantidade de calorias que tem em uma colher de sopa de azeite,
vemos que tem uma quantidade próxima de 100 quilocalorias. Então imagina só uma pessoa que tempera a sua salada com 2 colheres de sopa de azeite no almoço e no jantar, 4 colheres por dia. Só com isso, ela ingere 400 quilocalorias diariamente. E isso pode sim ser a causa da estagnação no seu emagrecimento. E é claro que isso também vale para os sucos e bebidas alcoólicas. Uma lata de cerveja ou 300, 400 ml de suco vai conter aproximadamente 120, 150 quilocalorias. Se você tem esses hábitos, talvez esteja aí o motivo da sua estagnação. Terceira dica: aumentar a prática de exercícios. Essa dica também não podia ficar de fora. É comum a gente pensar em tratar o emagrecimento apenas diminuindo a quantidade de calorias ingeridas. E não é um erro pensar assim, pelo contrário. Mas talvez, em uma pessoa que está com peso estagnado, seja muito mais interessante aumentar a quantidade de calorias que ela gasta, ao invés de diminuir o que ela ingere. E eu falei sobre isso com muito mais detalhes nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui para você poder assistir depois, tá? Mas resumindo, o cálculo do saldo energético se dá pela subtração da quantidade de calorias ingeridas com a quantidade de calorias gastas. E nós sabemos que para emagrecer, o saldo dessa conta tem que ser negativo, ou seja, tem que atingir um déficit de calorias. E para que essa conta dê um valor negativo, podemos reduzir a quantidade de energia ingerida ou aumentar a quantidade de calorias gastas. E o jeito mais simples de aumentar o gasto energético é aumentando o gasto com exercício físico. Por exemplo, se uma pessoa sedentária com 60 quilos passa a praticar 30 minutos de caminhada por dia em uma velocidade de 6,4 km por hora, ela vai gastar aproximadamente 150 quilocalorias a mais do que gastava antes. Se ela passar a praticar, por exemplo, 1 hora de natação diariamente, ela aumentaria o seu gasto energético em cerca de 350 quilocalorias. E olha que aqui eu estou falando apenas do gasto energético com exercício. Eu nem mencionei os benefícios extra que a prática regular de exercício tem na vida de uma pessoa. Então sim, se você não pratica exercícios, considere colocar isso na sua rotina o quanto antes. Ou então, se você tem mais horários disponíveis para praticar exercício, faça isso. Talvez isso seja o suficiente para destravar o seu emagrecimento. Quarta dica: fazer trocas inteligentes. Galera, agora sim, nesse ponto eu quero que você dê muita atenção. Algumas trocas muito simples que você pode começar a fazer imediatamente podem fazer você mudar completamente o seu processo de emagrecimento. Mas antes de a gente falar sobre isso, se você ainda não deixou seu like, essa é a hora, tá? Clica aqui embaixo, deixa o seu like, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo esses vídeos aqui para vocês. E aproveita e se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhum vídeo com dicas sobre emagrecimento que eu ainda vou trazer aqui nesse canal, tá? Então é simples, like, se inscreva e vamos continuar sobre as trocas inteligentes. Algumas trocas simples podem reduzir drasticamente a quantidade de calorias que você ingere. Aqui eu vou dar um exemplo muito prático de como uma pessoa pode economizar quase 700 quilocalorias apenas fazendo essas trocas inteligentes. Vamos lá, vamos imaginar que uma pessoa ingeriu 100 gramas de batata frita, 4 doses de gin com 2 latas de energético, um pacote de salgadinho, uma fatia de pão com 30 gramas de pasta de amendoim e 2 ovos fritos. Fazendo a soma da quantidade de calorias que essa pessoa ingeriu, dá algo em torno de 2.050 quilocalorias. E agora eu vou demonstrar aqui como pequenas trocas podem ajudar a destravar o seu emagrecimento. Se essa pessoa, ao invés de fritar as 100 gramas de batata, ela optar por preparar as batatas, por exemplo, na air fryer, ela economizaria 160 quilocalorias. Então, preste atenção nessa diferença. Apenas alterando o modo de preparo do alimento, ela já economizaria quase 160 quilocalorias, ingerindo a mesma quantidade de comida. Já no caso dos drinks, se ela mantiver as 4 doses de gin e apenas substituir o energético normal por um energético zero, ela economizaria pelo menos 220 quilocalorias. Então, apenas trocando o energético e mantendo as doses de gin, é possível que ela diminua em mais de 200 quilocalorias o que ela já estava ingerindo. E sobre os salgadinhos também é muito fácil. Não é tão incomum assim
algumas pessoas servirem esses salgadinhos em reuniões ou comerem enquanto assistem um filme. O problema de fazer isso é que só aí você está ingerindo aproximadamente 670 quilocalorias. Isso equivale, por exemplo, a comer um Big Mac e ainda economizar 120 quilocalorias. Sim, é possível economizar calorias mesmo comendo um Big Mac. É evidente que isso não é uma troca ideal, mas economizar 120 quilocalorias é sim um passo muito importante. E como a pessoa do nosso exemplo poderia economizar mais calorias? Se ao invés dela comer uma fatia de pão com 30 gramas de pasta de amendoim e 2 ovos fritos, ela optar por um sanduíche de atum, ela vai economizar 190 quilocalorias. E agora, somando as calorias que foram economizadas com essas pequenas trocas, nós temos praticamente 700 quilocalorias que essa pessoa do nosso exemplo deixaria de comer. E é claro que se uma pessoa que está com peso estagnado deixa de ingerir 700 quilocalorias, ela vai sim conseguir destravar o seu emagrecimento sem sofrimento. Quinta dica: o poder dos legumes. Entenda o seguinte: emagrecer não significa passar fome. Na verdade, o sucesso do emagrecimento é totalmente o oposto disso. É possível sim emagrecer comendo muito, e para isso você só precisa entender o mínimo sobre a quantidade de calorias que tem em cada um dos alimentos. Com esse conhecimento você consegue emagrecer comendo muito e, portanto, sem sentir fome. Por exemplo, se nós pegarmos 50 gramas de pão, 50 gramas de castanha e 50 gramas de tomate, embora a quantidade dos alimentos seja a mesma, a quantidade de calorias que cada um oferece é totalmente diferente. 50 gramas de pão fornece cerca de 130 quilocalorias, enquanto que 50 gramas de castanha dá aproximadamente 300 quilocalorias. E 50 gramas de tomate contém algo em torno de 15 quilocalorias. Em resumo, 50 gramas de castanha, ou aproximadamente 10 unidades, equivale a 700 gramas de tomate. É isso mesmo. Um punhado de castanha contém a mesma quantidade de calorias que mais de meio quilo de tomate. Esse é o poder dos legumes. É exatamente por causa disso que todos os profissionais que têm um mínimo de bom senso recomendam o aumento da quantidade de legumes na dieta de quem quer emagrecer. Não é porque os legumes têm alguma propriedade emagrecedora mágica, mas por serem alimentos de muito baixa caloria, os legumes possibilitam que você coma muito, ingerindo poucas calorias. Isso aumenta significativamente a chance de você atingir um déficit calórico e, portanto, emagrecer, comendo muito e sem sentir fome. E para você descobrir a quantidade de calorias que tem em cada alimento, eu vou deixar aqui na descrição um link para que você possa conferir e aprender mais sobre isso. E é claro que depois eu vou trazer um vídeo aqui explicando em detalhes tudo sobre isso, tá? Sexta dica, dica extra: planejamento das refeições. Nenhum profissional do mundo, por mais bem intencionado e melhor que ele seja, nenhum medicamento, nenhuma dica vai conseguir te ajudar a emagrecer se você não planejar as suas refeições. Você, melhor do que ninguém, conhece sua rotina, os horários que você mais sente fome, o que tem na sua geladeira. Então, você é a melhor pessoa para organizar suas refeições. E é muito comum no trabalho todo mundo ficar brincando com os marmiteiros, né? Mas essas são as mesmas pessoas que vão perguntar ao marmiteiro o que ele está tomando para conseguir emagrecer. Então planeje suas refeições e siga todas essas dicas, que eu te garanto que você vai ser a próxima pessoa que todo mundo vai perguntar o que você está tomando para conseguir emagrecer. E aí galera, qual foi a dica que você mais gostou? Me conta aqui nos comentários, porque dependendo da quantidade de comentários, eu posso trazer aqui um vídeo específico sobre cada uma dessas 6 dicas que eu falei aqui nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, porque eu sempre vou trazer conteúdo que eu sei que vai fazer a diferença na sua vida. E se você tem um amigo ou algum familiar que precisa dessas dicas, manda para ele. Você também pode ajudar uma pessoa a conseguir destravar o seu emagrecimento. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!